Quero, antes de mais nada, cumprimentar a todos os irmãos e irmãs, nossas visitas, nossos amigos, aqueles que estão connosco esta manhã, cumprimentar a todos e desejar que tenham aqui connosco um belo dia de sábado. Vamos conversar um pouco acerca de Deus e também aprender um pouco daquilo que Jesus tem para nos ensinar. A lição desta semana é uma lição que é muito interessante. E eu quase que me atrevia a perguntar quantos estudaram esta lição, mas eu não vou perguntar, que é para vocês não ficarem envergonhados, aqueles que não estudaram. Mas, de facto, a lição é muito interessante e não é uma lição muito fácil de fazermos uma revisão bem feita aqui em alguns minutos. Não é. Havia muita coisa para dizer sobre estes assuntos. E eu gostaria que os nossos irmãos e irmãs e visitas participassem da lição, incluindo qualquer intervenção que queiram fazer. O nosso irmão Filipe tem ali um microfone. Se alguém quiser fazer uma intervenção, é só fazer sinal que ele vai com o microfone para poderem falar ao microfone, para todos podermos ouvir. A lição desta semana tem como título... Olha, eu vou pedir uma coisa. Vocês têm que falar alto, que eu já sou velho surdo. De maneira que têm que falar alto. Senão eu não consigo ouvir-vos. Sabem uma coisa? Eu daqui mal vejo as pessoas lá ao fundo. Porque tem ali uma luz que me incomoda bastante e que me dá nos olhos e eu não consigo distinguir as feições das pessoas lá mais para trás. Se por acaso eu me enganar no nome de alguém, não me condenem por isso, porque é defeito já dos maus olhos que eu tenho. Já vejo mal, não é? Mas digam-me lá, o título da lição, o mais pequenino destes. Sabem que eu quando... estas palavras estão no título da lição e estão no verso áureo, não é? Sabem, quando li estas palavras, pensei, o mais pequenino, mas quais mais pequeninos? São aqueles que são mais baixinhos? O que é que vocês acham? São os mais baixinhos? Também. Os cambutas também. Exatamente. São as criancinhas? Só? Também, as criancinhas. Mas esta pequenez é mais noutro sentido que não a estatura física. Costumamos dizer que neste mundo há pequenos e grandes, não é? E Jesus falou muitas vezes dos grandes deste mundo. Sabem que os grandes deste mundo têm uma particularidade que é muito como é que eu hei de chamar? Qual é a palavra que eu devo utilizar? Os grandes deste mundo têm uma particularidade que é por vezes muito ofensiva à generalidade da raça humana. Os grandes deste mundo têm a tendência para esmagar os pequenos deste mundo. Não posso ir por aqui que isto é política. E daqui a pouco nós estamos a entrar na política e ainda posso ser preso por causa disso. Não é? Mas é uma realidade. Vocês sabem que eu fui militar e observei uma coisa quando entrei no meu primeiro dia
de militar efetivo, quando fui incorporado na vida militar, eu observei uma coisa que me pareceu estranhíssima. É que todo indivíduo que era um humilde cidadão civil, quando vestia a farda, ficava de peito cheio. Era o maior do mundo. E eu agora sou militar. E então achavam que, pelo facto de ter uma farda e de ser militar, que era mais que os outros, que eram civis. É uma coisa muito estranha. Como é que é possível? As pessoas transformam-se com pequenas diferenças na sua vida, em relação às outras pessoas, transformam-se com uma facilidade impressionante. E também é assim com os cristãos. Os cristãos não, os cristãos são uma maravilha, não tem nada disso. Mas tem, meus irmãos. Os cristãos são pessoas como os outros. São pessoas como as outras pessoas. E têm a tendência para se sentirem mais que os outros. A lição desta semana faz numa nota que está na lição, faz-nos uma chamada de atenção para esse pormenor. Deus nos livre que nós, sendo ou tendo a verdade que temos, graças a Deus, mas Deus nos livre que, tendo esta verdade, nós nos consideremos mais que os outros que não conhecem esta mesma verdade. Já agora, Carlos, muitas vezes não conhecem porquê. Diz, Filipe. Muitas vezes não conhecem essa verdade porquê? Porque se calhar não cumprimos com a nossa missão. Com a missão, como vem na lição também, a ilustração do sal e da luz, que seguramente vais falar também. Portanto, não é porque eu tenho ou conheço a verdade que sou superior aos outros. Os outros, se calhar, não conhecem a verdade porque, eventualmente, eu também não a transmiti. Muito bem. Nós temos estudado, e na semana passada nós vimos alguma coisa nesse sentido, e noutras semanas anteriores também, temos observado que Jesus era uma pessoa que se interessava por quem? Se interessava muito por aqueles que estavam em necessidade. E notem uma coisa, Jesus interessava-se pelos pobres, certo ou não? Jesus interessava-se pelos pobres. Eu não vejo ninguém entusiasmado. Parece que eu estou aqui a falar e que ninguém está muito interessado naquilo que eu estou a dizer. Mas eu peço que abram um pouco a vossa janela e me ajudem. Jesus interessava-se pelos pobres ou não? E sim, interessava-se pelos pobres. E pelos ricos? Não. Também se interessava pelos ricos. Jesus interessava-se pelos ignorantes ou não? Interessava-se. Interessava-se pelos doutores ou não? Interessava-se. Jesus interessava-se por quem? Pela humanidade. Pela humanidade. E Jesus tratava os pobres com uma consideração especial. Porque Jesus sabia que eles eram mais necessitados do que aqueles que achavam que não eram necessitados. Eu disse aqueles que achavam que não eram necessitados. De resto, Jesus diz em Apocalipse, tu que achas que és rico e que de nada tens falta, afinal és o quê? Exatamente. Um desgraçado, um pobre, um miserável, és nu. E dá alguns conselhos para que nós deixemos de ser pobres e miseráveis e que compremos roupa adequada para cobrir a nossa nudez. Naturalmente,
Jesus, sendo uma pessoa interessada pelos pobres, nós esperamos que ele tenha alguma coisa a dizer para que nós possamos também ser interessados pelo bem-estar das outras pessoas. Eu não sei quantas pessoas aqui presentes é que já foram insultadas. Insultadas a sério. Insultadas de uma maneira feia. Oi? Está lá duas pessoas que querem falar. Eu não sei se há alguém aqui que já foi insultado. Eu digo-vos, eu já fui insultado algumas vezes. E de maneira... Sabem que uma das coisas que custa muito a engolir é o insulto. Olha, eu digo bom dia a todos os meus irmãos e desejo que eles nunca sejam, portanto, difamados como eu já fui. Difamada, maltratada, humilhada. Mas Deus deu-me forças para lutar e para continuar. Por isso é que eu estou aqui neste banco. Portanto, digo a Deus... Obrigado pelo mal que me aconteceu, porque isso vem-me fortalecer, vem-me mostrar o que é o povo, vem-me mostrar o que é o ser humano. Nós passamos por muita coisa que nos fere e que temos que engolir e que, portanto, olha, um bom dia a todos os meus queridos e que sejam felizes. Muito bem. O irmão António Luís já não está aí. Já volta. Já foi. Olha, se nós observarmos, Jesus começa a dar umas instruções muito específicas sobre o tratamento que nós devemos dar ao nosso semelhante no Sermão da Montanha. Começa no Sermão da Montanha a dar algumas instruções específicas. São 3 capítulos de Mateus, onde Jesus dá instruções específicas para o relacionamento das pessoas e para nós nos relacionarmos com o nosso semelhante. E depois, também no capítulo 24 e no capítulo 25, Jesus continua a dar algumas instruções muito importantes para o nosso relacionamento. Capítulo 24 e 25 de São Mateus. Portanto, Jesus tinha um interesse especial em que nós, em despertar em nós a vontade de servirmos o nosso semelhante. Sabe, servir não é fácil. Todos nós que temos os nossos trabalhos e temos os nossos patrões eu agora já não tenho patrão, mas os que têm ainda patrões e têm chefes, muitas vezes nós temos que aturar as madurezas das pessoas que estão acima de nós, no nosso trabalho, e custa engolir algumas sentenças que eles dão. Claro que eu tenho algumas lembranças de quando eu trabalhava e sei que todos nós temos esse tipo de problema nas nossas vidas profissionais e não só nas nossas vidas profissionais. Por vezes, no relacionamento vulgar e comum com as pessoas à nossa volta, nós temos alguns problemas e não sabemos como resolvê-los, por vezes. Eu vou-vos contar uma história rápida de uma senhora que me bateu à porta. Uma senhora bateu-me à porta e era no tempo de carnaval, ou não sei. A senhora bateu à porta e eu fui abrir a porta. Quando abri a porta, deparei com uma senhora, eu não sabia se era uma senhora, uma pessoa com uma máscara e com uma pistola na mão, a apontar-me. Eu soube depois que aquilo era uma pistola de água, naturalmente, uma pistola daquelas que deitam água, mas eu não sabia que pistola era. A primeira reação que eu tive foi dar um sopapo à senhora. E magoei a senhora, porque ela ficou a deitar sangue no nariz e não sei o quê, mas
Vejam bem, a primeira reação que eu tive foi dar-lhe um sopapo. Afinal, a senhora era nossa vizinha. Era nossa vizinha e que, de vez em quando, fazia umas horas de trabalho lá em casa. Portanto, nós conhecíamos muito bem e tínhamos um relacionamento de amizade e tal. E eu, quando ela disse, Sr. Carlos, sou eu. Sr. Carlos, sou eu. Tarde piaste, como eu pensei logo eu, não é? Como aquela história do homem que gostava de comer ovos e engoliu o pinto. Engoliu o ovo com o pinto. Tarde piaste, pensei eu. Já lhe tinha dado sopapo, agora o que é que eu ia fazer? Só tive que lamentar e pedir desculpa à senhora, desculpa, dona... esqueci o nome dela. Desculpe e tal. Mas vejam que a nossa primeira reação, em determinadas circunstâncias, não é dar palmadinhas nas costas ao nosso inimigo. Nem é dizer-lhe, olha, você está a maltratar, mas eu gosto muito de si e quero ser seu amigo e tal. Há certas coisas que nós não conseguimos fazer, simplesmente. Não conseguimos. Jesus dá-nos algumas... irmã. Está lá em cima, a irmã. Sim. Pois é, claro. E é nesse sentido que nós devemos trabalhar, não é? Mas... falar é fácil. Carlos, não é. Posso. Mas atuar em conformidade é muito mais difícil. Carlos, posso interromper? Bem, é o Tony. Diz, Tony. A profundidade das palavras de Jesus no Sermão da Montanha, nós muitas vezes lemos isto assim a correr, porque mesmo no nosso meio cristão, pensamos que se baseia só nos ricos e nos pobres e na questão monetária, porque não é nesta área que Jesus se refere. Também. Jesus fala, além da pobreza, fala na justiça, na humildade, na misericórdia, na paz, na pureza de coração, elementos base para a nossa cristandade, para a nossa espiritualidade. Mesmo que as coisas não corram de feição ao meu gosto ou ao nosso gosto, ele ainda diz que nós teremos que ser a luz do mundo e o sal da terra. Portanto, muita coisa nós temos realmente que mudar e pedir ajuda a Deus para essa transformação. E isso é muito interessante, o que o Tony acabou de dizer. Nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo, certo? Mas olhem, não é fácil. Não é fácil. Irmão Carlos. Quem é que falou? O irmão... O Carlos quer falar para o irmão Carlos. É o Carlos falando para o irmão Carlos. o Carlos. Diga, Carlos. Devolver o mal com o bem nunca é fácil. Ou nem sempre é fácil. Acho que mudando. Nunca não, mas é possível. Mas nem sempre é fácil. Devolver uma agressão com afago, às vezes se torna difícil. Mas acho que é interessante a gente entender também que o que Deus aqui, Jesus quis dizer, é que a minha posição não precisa ser de alguém que vai, por exemplo, como o senhor usou na sua ilustração, alguém que vai apanhar calado ou quieto, né? Mas ele me ensina também a me posicionar, né? O ser agredido e não reagir, né? Talvez não reagir verbalmente ou fisicamente, mas que eu me posicione para que isso tenha um fim, né? Agora, essa transformação de poder reagir, ou melhor, me posicionar e não reagir,
Isso é ao longo da minha caminhada, né? A santidade, a busca pela santidade é dia a dia, né? Se eu for olhar para o passado, de como eu era e como eu sou hoje, cada um de nós aqui sabe, se conhece, né? Eu consigo perceber que hoje eu sou alguém diferente, né? Deus me molda a cada dia. Então, quando eu me aproximo de Cristo, né, e o Sermão da Montanha é uma dessas lições, quer dizer, quando eu começo a me aproximar de Cristo, o caráter de Cristo começa a ser refletido em minha vida. Então, eu começo a ser uma pessoa melhor e diferente. E então, aí entra o papel de ser a luz, de ser o sal. As pessoas começam a perceber em mim a mudança. Agora, a perfeição, talvez ela exista um dia no céu, né? Ou quando Jesus voltar. Então, hoje, estar apto ao céu, eu nunca vou estar. É por isso que também outra lição é que eu nunca vou, por mais que eu faça, por melhor que eu seja, as minhas atitudes, as minhas obras não vão me salvar. O que me salva é o sacrifício que Cristo fez por mim, né? Muito bem. Então, é essa busca constante, né? Então, é me colocar e me submeter a Deus para que Ele me transforme e mude, né? E eu começo a ser uma pessoa realmente diferenciada. Muito bem. Meu irmão, essa questão de as minhas obras não vão salvar é um assunto muito interessante de ser debatido. Porque a Sagrada Escritura diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Pela graça de quem? Pela graça de Deus, por meio da fé. Nós somos salvos por Jesus Cristo. Mas também diz que nós precisamos mostrar essa nossa fé atuando em conformidade com aquilo que Cristo ensinou. E, portanto... Irmão Carlos, Beto, isto já devia ter intervencionado. Era só para dizer, a grandeza de um homem, e quando falo homem, falo da mulher, agora temos que ter cuidado com as palavras que dizemos, não se cifra só à questão de eu ter mais números na conta bancária ou ter algum poder. Essa grandeza vem da maneira como eu utilizo essa grandeza. Se eu utilizo essa grandeza com humildade, aí faz um homem grande, não é? Não prejudico. Agora, nós quando falamos às vezes na grandeza, falamos logo do aspecto económico, mas há pessoas ricas, são humildes, que aplicam a sua grandeza nesses mais fracos, não é? E temos de ter às vezes cuidado, fazemos logo ali a diferenciação, ele é grande, é rico, pomos logo de parte. Não, essas pessoas são tão válidas como os pobres para Deus, não é? E há pessoas ricas, humildes e que utilizam, canalizam as suas riquezas em prol dos pobres. E isso nos faz grandes homens e mulheres. Muito obrigado. Ruth, aquilo está a piscar, quer dizer que eu já tenho só 5 minutos? Não. Irmão Carlos, pediu-nos para colaborar, não foi? Aqui na nossa unidade. Sou eu. Diga, Arminda, desculpe lá. Eu pediu-nos para colaborar na nossa unidade. E esta parte da lição, eu penso que seria a lição da escola sabatina toda, porque isto encerra realmente conhecimentos, conselhos extraordinários. E vem sempre, na última parte das lições, umas perguntinhas. E eu gosto particularmente da pergunta que vem nesta parte de domingo. Quando me diz a mim, se eu desaparecer, o que é que eu deixei? Se a minha comunidade adventista do 7º dia do bairro Salgado desaparecer, o que é que ficou? Esta, de facto, é uma pergunta para interiorizar e para, na minha comunidade, na minha esfera de ação, na minha vizinhança, no meu bairro, na minha casa, se eu desaparecer hoje, como será? E, mais uma vez, no bairro Salgado, se a Igreja Adventista do 7º dia desaparecesse, o que é que diriam de nós? E este, sim, é um grande sermão para cada um de nós. Será que, efetivamente, no tempo que eu aqui estive, fui o tal sal da terra, o que tempera? Fui a tal luz que tira as trevas?
Esta é de facto para mim o sumo da lição do domingo e quem sabe o sumo de toda a lição. Porque é isto que é de facto interessante, é que legado deixo eu no meu lar, na minha igreja, na minha comunidade em geral. É de facto um assunto muito sério para pensar. Obrigada por me ter dado a palavra. Muito obrigado. Meus queridos, eu gostaria de dar uma olhadela rápida sobre os outros títulos que são apresentados a seguir, nomeadamente, quando Jesus nos diz que nós devemos vencer o mal com o bem. O que é vencer o mal com o bem? O que é vencer o mal com o bem? Que alguém nos possa fazer, mas dar lugar ao bem. E muitas vezes nós somos mal vistos por isso, porque o título é, olha, aquele é burro. Não somos burros. Exatamente. Nós estamos a fazer a vontade de Deus. E se cada um de nós proceder dessa maneira, nós vamos ser uma bênção para os outros e não uma maldição. Muito bem. Sabem, isto não é uma coisa muito fácil. Vencer o mal com o bem. Quando Jesus diz, aquele que te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Mas isto é fácil. É fácil de entender. Digam-me lá. Se alguém nos agredir, nós vamos dizer, agride-me mais agora, deste lado. Não. O que é que vocês acham? Era Posso isto dizer que Cristo qualquer estava a coisa? dizer? Pastor, eu estou a vê-lo olhar para mim. Dê-me lá uma opinião. Tá? Onde é que está o Filipe? Fazer uma oração por o nosso inimigo, qualquer pessoa pode fazer, não? Agora, se eu não consigo fazer uma oração por aquilo que me quer mal, então estou fora do combate. Muito bem. Preciso é combater o inimigo. É o que todos devemos fazer na igreja. E há muitas coisas que a gente não combate. Eu tenho tido um grande combate, mas há muito ver também. Muito Não bem. se consegue combater. E uma oração por o nosso inimigo toda a gente pode fazer. Filipe, dá ali ao pastor para ele dizer alguma coisa. Este versículo de Romanos 12, 21 é talvez uma das evidências mais práticas daquilo que representa ter a mente de Cristo. Porquê? Porque nós seremos capazes de olhar para as pessoas que nos maltratam, tendo a perspectiva de que elas fazem parte de um cenário mais alargado no contexto do grande conflito, onde elas, na realidade, não são o verdadeiro objetivo contra o qual nós nos devemos insurgir, mas recordar que existe um mal que por detrás as está a instrumentalizar contra nós, ou contra a nossa família, ou contra a obra para a qual nós servimos. Bom, dito isto, parece muito fácil, mas na prática só efetivamente se consegue, como já foi dito, mediante a submissão completa do coração humano à direção do Espírito Santo. E, prezados irmãos, isto não tem nenhum segredo, não há nenhuma fórmula mágica para se alcançar isto. É diariamente nós nos submetermos a Deus, de maneira que isto verdadeiramente se torne uma realidade em nós. Talvez por esta razão, muitos de nós, como aqui também já foi dito, frequentemente somos alvo de calúnias, de mal-entendidos, de situações dolorosas, porque não se pode aprender na universidade da vida sem se experimentar por vezes a dor, e existem lições que de outra forma não são efetivamente aprendidas nem praticadas. Contudo, Jesus também nos diz que nós devemos ter paciência porque Ele venceu o mundo. E estas tribulações que aqui passarmos serão vistas sempre com muita solidariedade pelo nosso próprio Mestre e pelo nosso Senhor. De maneira que, no meio destas circunstâncias, é importante termos paciência, termos resignação, compreendendo que cada uma das experiências, por mais dolorosa que seja, poderá ser um processo pelo qual Deus está a trabalhar para preparar o nosso caráter para a eternidade. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Vamos avançar um pouquinho mais
e olhar um pouco para a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano parece uma coisa fácil de entender. Aliás, é uma parábola que tem sido vastamente citada, e dentro da nossa igreja toda a gente conhece a parábola do bom samaritano. E não só, mesmo noutros meios, as pessoas conhecem a parábola do bom samaritano. Eu pergunto, nós compreendemos bem a parábola do bom samaritano? Sabem que até há pouco tempo eu não compreendia muito bem a parábola do bom samaritano. Porquê é que Jesus dizia ao homem da lei, que o questionava, ao doutor da lei, porquê é que Jesus lhe fazia esta pergunta, quem era o próximo? O próximo de quem? O próximo daquele que tinha sido espancado. Está a ver? Há 5 minutos, não dá nada. Como é que nós vamos passar aqui em 5 minutos aquilo que eu tinha aqui para vos perguntar? Assim não dá, não é? Muito bem. Vejam isto. Jesus não perguntou quem era o próximo do bom samaritano. Jesus perguntou quem era o próximo daquele que foi espancado. Eu pensava, então, mas o próximo daquele que foi espancado era o que usou de misericórdia com ele, e agora Jesus está a perguntar quem achas que era o próximo. Então, mas o próximo, se o bom samaritano foi socorrer aquele que foi espancado, o próximo do bom samaritano devia ser aquele que foi espancado. Mas Jesus não pôs as coisas nesses termos. Jesus disse, quem é que tu achas que era o próximo daquele que foi espancado? Era ao contrário daquilo que muitas vezes nós pensamos. O meu próximo é aquele desgraçadinho que está ali a pedir esmola, esse é que é o meu próximo. Mas não é bem assim. Jesus diz-me que eu é que sou o próximo dele. Isto é, eu é que tenho obrigação de socorrer aquele que está necessitado. Portanto, o próximo dele sou eu. Não sei se consegui passar a mensagem, mas é interessante que muitas vezes nós lemos coisas na Bíblia e que achamos que compreendemos muito bem e passamos anos e anos sem compreender nada daquilo que Jesus está a dizer. E é por isso que a escola sabatina é muito interessante. Porque quando as coisas são estudadas um pouco mais a fundo, nós descobrimos coisas que não tínhamos descoberto até aqui. Irmão Rico e Carlos. Lázaro. A Sagrada Escritura diz-nos claramente que não há almas imortais. A imortalidade da alma não existe. Mas Jesus contou uma parábola que inclui a imortalidade da alma. Irmão Carlos, Eu já ouvi alguém... portanto, eu definiria esta lição por uma palavra: contraste. E, efetivamente, Jesus aqui, em todas estas parábolas e lições que nos apresenta, efetivamente coloca muito o contraste e, em termos de aprendizagem, um ruído para que nós ouçamos e vejamos a diferença. E a outra questão é um sistema de valores. Jesus vem mudar aqui completamente o sistema de valores nestas parábolas. E mudar valores e sistemas não é fácil para nenhum de nós. Mudar conhecimento, nós mudamos rapidamente. Depois mudar valores e mudar comportamentos é muito difícil, muito difícil. E cada um de nós sabe isso ao longo da nossa vida, e os mais velhos provavelmente melhor até do que eu. E Jesus vem aqui estabelecer isto. Tu tens que mudar os valores.
os valores provavelmente daqueles que aprendestes ao longo da escola com os teus pais, em primeiro lugar, depois na escola, tens que os mudar e aprenderes a ser humilde e a valorizar as coisas que realmente devem ser valorizadas. E nós custa-nos fazer este percurso e mudar esta pele e colocar outra pele, portanto, outro valor em cima de nós. Termino também dizendo o seguinte, é que no episódio final, nem aqueles que tinham servido efetivamente estes valores, tal como Cristo, Jesus tinha dito, deram conta, nem os outros que não seguiram deram conta, porque todos eles perguntaram, Senhor, quando é que nós te vimos cego, nu, com fome e não te ajudamos? Ou então te ajudamos? Eles não se aperceberam. Ou seja, é algo que fica dentro de nós e que flui. E às vezes nós não conseguimos fazer isso. Temos quase que ligados a fazer alguma coisa por interesse. Isto aqui é o amor completamente desinteressado e que flui naturalmente das pessoas. E isso efetivamente é ser como Cristo. Muito bem. O pastor quer intervir também. Já passaram os 5 minutos. Diz lá, Filipe. Pastor. Ontem à noite nós comentávamos um pouquinho em casa, na revisão da lição, a respeito da bizarrice desta história do rico e do Lázaro. E as meninas até perguntavam porquê que Jesus contou esta história, se não faz não tem nenhuma ponta para onde se lhe pegue em relação àquela que é a teologia bíblica em relação ao estado do homem na morte. Bom, a questão é a seguinte, muitas das parábolas que Jesus contava era exatamente isto, eram parábolas. Nem sempre elas precisavam ter uma componente absolutamente racional e nem sequer, em todas as circunstâncias, as parábolas se aplicavam exatamente aos ensinamentos que estavam a ser apresentados. Na realidade, o conceito de uma parábola é partir do conhecido para explicar realidades que são desconhecidas aos ouvintes a quem a parábola se dirige. Por isso, Jesus contava, a respeito do reino de Deus, histórias que incluíam elementos como a agricultura, a pastorícia, as relações familiares, as festas, relações comerciais, porque eram situações que eram conhecidas do povo. Ora, esta história do rico e do Lázaro era também alguma coisa que era conhecida do povo de Israel, visto que os judeus, desde a invasão macedónia de Alexandre o Grande, também estavam, de alguma forma, sob o domínio da cultura grega. Chamamos isto de invasão helenista, ou do período helenista. Os gregos tinham levado para o mundo, entre outras coisas, a crença na imortalidade da alma, e esta era a perspectiva que, de alguma forma, na sociedade judaica daqueles tempos também existia, embora existissem pessoas que acreditavam que o homem, quando morre, não está em estado de consciência, como diz Eclesiastes capítulo 9 e outros textos da Bíblia. Contudo, aquilo que Jesus está aqui a destacar não é necessariamente a ideia de que exista um estado de consciência após a falência do corpo físico, mas o que Jesus está aqui efetivamente a destacar, e estes são os valores essenciais, é que enquanto vivemos, devemos viver de acordo com os valores que são exarados, por exemplo, nos livros da lei e nos profetas. E que nem que viessem pessoas, ainda que fosse possível, pessoas do além-túmulo, para nos dizer aquilo que nós já temos revelado na lei e nos profetas, poderia fazer alguma diferença. Por isso, mais uma vez, Jesus reitera aqui a ideia de que encontramos em Eclesiastes capítulo 9, verso 10, tudo quanto te vier à mão, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura não existe nem conhecimento, nem sabedoria, nem ciência alguma. Esta é, na realidade, a grande ideia. Jesus, por contraste, faz com que as pessoas compreendam que nós não temos uma segunda chance, nós só temos uma chance, porque só vivemos uma vida. Muito obrigado, pastor. Olha, nós não temos mais tempo hoje. A nossa diretora já me disse que vou levar-me nas orelhas porque não estou a cumprir aquilo que está combinado. Mas eu agradeço muito a intervenção que tivemos aqui, as intervenções que tivemos aqui esta manhã. Deus nos abençoe, nos ajude a compreender aquilo que realmente a Sagrada Escritura diz. Nem sempre aquilo que nós pensamos que é, mas há alguma coisa mais a aprofundar. Por isso é tão importante que nós
estudemos a lição da escola sabatina cada semana. Muito obrigado, Deus vos abençoe e até outra oportunidade.